Olá, queridos estudantes, bem-vindos agora para mais uma o quê? Revisão. Estava eu aqui separando o material para que possamos fazer essa revisão, rever alguns pontos principais da nossa aula anterior, para que possamos o quê? Fazer uma atividade, galera. Eu sou o professor Hélio e vamos lá para a nossa atividade, olha aí. Primeiro ponto da atividade é a revisão, etnofilosofia, galera. Você já sabe o que significa revisão de conteúdo. O filósofo chamado Levi-Strauss e a filosofia indígena. Ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens modeladas sobre as comunidades indígenas que refletem, sem dúvida, a forma como a sociedade viu e pensou esses povos. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há imagens negativas dos povos indígenas e quilombolas, e que essa imagem vem de uma cultura anterior e que felizmente ainda existe, mas percebemos que ela vai se quebrando aos poucos, certo? Aí temos 3 palavrinhas que têm a ver com a questão da etnofilosofia. Episteme, que significa a dimensão crítica epistemológica, que nos permite realçar a pluralidade, as maneiras de conhecimento, tá? Essa variação de culturas, que afirma a possibilidade de se conceber um mundo. Novas cosmovisões, nova visão de mundo. E a palavra ethos, no campo da ética dos valores. Ela é chamada, no caso da filosofia, a refletir e problematizar as justificações e fundamentações de princípios e valores que surgem, né, em diversas culturas, incluindo aí sociedades e culturas ameríndias e dos povos indígenas. A terceira é oikos, que é a palavra grega que significa casa, lar, ambiente habitado, a natureza como moradia. E humanos e natureza são da mesma família, né, do mesmo grupo que se ali estão nessa perspectiva de análise. Então, as 3 palavrinhas que trouxemos para vocês. Além do mais, a filosofia africana, e inserimos aqui esse ponto, tá? Dentro de uma linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo é compreendido como um conceito em movimento, sempre está a se movimentar. Essa forma de pensar, as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jack Ma, tem em comum a particularidade de entender o universo não como uma entidade parada, tá? Fixa, né? Mas como um organismo em constante transformação e crescimento. E isso corresponde à experiência existencial da tradição africana. As filosofias africanas vislumbram o quê? Uma ética fundante, né? Ética de fundação, a qual não se baseia em uma decisão divina, por exemplo, que proíbe certas ações e as transforma, né, em pecados. Não é isso. Por exemplo, para eles o mal é o que prejudica os outros, o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Esta concepção não é absoluta para eles, mas pode ser vista como uma regra em geral ali da maioria. Então vai nessa perspectiva, tá bom? Então eles vislumbram isso, uma ética fundante. O mal é aquilo que traz algo de ruim para as pessoas em torno. E agora, olha só, galera. Olha aí, ó. Um presente para vocês, né? Vocês agora fizemos essa pequena revisão, agora responder as atividades propostas. Aí temos 4, o qual tá algumas fáceis, tá? Ou todas. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Oi, bem-vindos de volta! E que eu fico feliz pela maioria já estar com a gente até aqui, né? Tirar dúvidas. Resolução de quê? Das atividades. Então, já estava vendo aqui, as atividades estão fáceis? Estão difíceis? Vamos lá agora? O que nós temos aí de atividade hoje? Verificando. Questão número 1. Segundo texto vai dizer:
Na maneira de pensar diante de uma visão formada pela etnofilosofia, vislumbrando característica conforme a boa herança africana, o indivíduo se situa no mundo não se armando contra o outro, tá? De questão de inimigo e contra aquilo que supostamente não lhe diz respeito, mas se percebendo como uma parte da natureza, uma força ativa que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo que existe. É o texto de Luiz Simas, né? E Ney Lopes, Filosofias Africanas. Agora a pergunta é, essa maneira de pensar, vinda da herança africana voltada para o respeito do outro e da natureza, configura o quê? Uma espécie de quê? Figura cosmológica de proteção ao universo. B. Volta ao mundo negro, será? C. Espírito de pertença na natureza. D. Desilusão com a própria natureza e com o outro. E. Visão de puro egoísmo, deixando de lado o respeito pelo outro, pela natureza. E aí, qual é a questão? Os professores presenciais já até sabem, né? Tá fácil de responder essa. Então, assim, essa maneira de pensar, nós estamos voltados para a questão da etnofilosofia. Vinda da herança africana voltada para o respeito do outro, tá? Ou seja, eles não querem se tornar, o texto vai dizer, ó, não é inimigos. Ah, eu quero ser inserido nesse meio para somar. Suponha que seja isso. Então, assim, essa forma de pensar configura o quê? Qual é a resposta? Vamos lá? Então, quem optou pela alternativa? Vamos lá. Alternativa C, galera. Espírito de pertença. Tá bom? Olha só, às vezes eu uso essa expressão lá em casa. O menino não quer ajudar a limpar a casa. O menino não quer lavar a louça. Os filhos não querem ajudar com os afazeres de casa ali, coisa simples, tá? Nada de grandioso. Aí eu falo para eles, ó, tem que ter um espírito de pertença. Vocês pertencem a esse mundo, a essa casa, a esse espaço. Cuidado da escola, olha só. Eu sempre fui um estudante que procurei cuidar da minha escola. Um espaço que eu estava, eu queria ir no outro dia para lá. Eu vejo algo sujo, eu limpava, eu vejo assim, nessa perspectiva. Sempre busquei fazer isso. Falhei em alguns pontos, claro, né? Mas é um espírito de pertença. Olha só, galera. Sem eu saber. E vocês têm um privilégio, estão sabendo agora. É necessário. Olha só, eles, né, os africanos, eles têm isso. Né? Os quilombolas e as outras comunidades também. Eu não estou discriminando que vocês não tenham, mas a gente tem de alguma maneira, mas diferentes, tá? Mas é necessário que tenhamos realmente esse espírito de pertença no local em que estamos ali, tá bom? Continuando, olha lá. A questão 2. O que caracteriza um campo de estudo dentro da filosofia africana que se concentra nas crenças e práticas tradicionais africanas e como elas se relacionam com a filosofia? Além disso, busca entender, interpretar essas crenças e práticas tradicionais a partir de uma perspectiva filosófica. O texto está se referindo a qual palavra, gente? Olha lá, eu vou dar a resposta. Vamos lá. E aí, qual é? O texto se refere a qual palavra? Essa tá fácil, hein? Olha só, o que caracteriza um campo de estudo dentro da filosofia africana e que concentra nas crenças e práticas tradicionais deles mesmos, né? E como ela se relaciona com a filosofia. Além disso, que ela busca entender e interpretar, né, as diversas crenças e práticas tradicionais a partir de uma perspectiva filosófica. E aí, galera? Tá fácil, olha lá, a resposta, olha lá. Aí, isso mesmo, a primeira. Vamos lá, continuando? Etnofilosofia, gente, ó. É a questão da filosofia através das etnias, tá? Poderia ser só filosofia africana, mas coloquei a filosofia indígena também para compor esse quadro. Podemos colocar ribeirinhos, do campo, etc. Agora, ou se liga no Enem, você já sabe que
temos que ter, ó, isso aqui ligado no Enem. E se liga no Enem, gente, ó, a partir do primeiro ano já segue, tem que servir de cabeceira de cama, tá? Então é necessário que vocês possam ter isso na sua vida. Ó, essa é uma questão do Enem 2019, quer dizer, os Yanomamis, né, constituem uma sociedade indígena do norte da Amazônia e formam um amplo conjunto linguístico e cultural. Para eles, Uriri, a terra-floresta, não é um mero cenário inerte, parado, né, objeto de exploração econômica, e sim uma entidade viva, animada por uma dinâmica de trocas entre os diversos seres que o povoam. A floresta possui um sopro vital, o Ixia, né, que é muito longe. Se não desmatarmos, ela não morrerá. Ela não se decompõe, isto é, não se desfaz. Continuando. É graças ao seu sopro úmido que as plantas crescem. A floresta não está morta, pois, se fosse assim, as florestas não teriam folhas. Tampouco se viria água. Se veria, né? Segundo os Yanomami, se os brancos os fizerem desaparecer, desmatá-la e morar no seu lugar, ficarão pobres e acabarão tendo fome e sede. Ó, é um texto bem forte aí do Albert e Yanomami, né? O espírito da floresta. Então, bem interessante. Vamos ver o que eles querem. Ó, de acordo com o texto, os Yanomami acreditam em quê? O que eles acreditam? Que a floresta não possui organismos decompositores. B, o potencial econômico da floresta deve ser explorado. C, o homem branco convive harmonicamente com o Iriri, né? O Iriri, a expressão. Alguém fala aí qual é a correta de forma de falar. D, as folhas e a água são menos importantes para a floresta que seu sopro vital. E, o Ixia ou Axia é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio de processos vitais. E aí, galera, qual é a resposta? Então vamos lá. Letra E, gente, ó. Então o texto ali. Eu não me acredito isso, que é o Ixia ou Ixia é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio de processos vitais. Questão número 4. A filosofia também é chamada a dar uma contribuição, preenchendo inclusive uma lacuna no que diz respeito à filosofia, ela mesma, né? Considerando que os estudos indígenas são mais frequentes no campo da antropologia e das ciências sociais em geral. O que significa pensar uma filosofia indígena? E aí, galera? Inclusive, vocês, pode ser como uma opinião pessoal de vocês, tá? Pode colocar aí, escrever. Coloca aí a cabeça para pensar e analisa. O que significa pensar uma filosofia indígena? Quero ver a opinião de todos. Mande pra gente a resposta aí. Vamos lá ver a resposta que o professor colocou aí. Então, é de se refletir isso, tá? Escrevam aí um texto pequeno e façam. Gente, de maneira geral, é claro que vocês podem colocar o que vocês sabem, né? Entendem? Significa algo extremamente valioso para a filosofia, isso. Reinaugura o pensamento a favor da própria vida. Então, é um pensamento de Nogueira, tá? Ou tomar a filosofia em seu destino etimológico de amor à sabedoria, que é lembra lá no início? Filosofia. Filo é amor ou amigo e sofia é sabedoria. E nesse caso, todos os povos têm algum tipo de filosofia, ou sabedoria a nos oferecer. Vocês perceberam aqui quão grande a grandeza, né, nessa perspectiva de que possam, essa riqueza de pensamento, de reflexões, de conhecimentos produzidos, ou seja, no âmbito, né, do senso comum, da sabedoria popular, ou seja, no âmbito científico da razão. Então, se juntando todo esse patamar,
se forma uma grandeza de conhecimentos, né, vinda desses povos, que vai enriquecer também as nossas vidas. Olha só um presente para vocês aí. Ó, material complementar, gente. Então, assim, o material complementar é um livro, tá? Formato de e-book, que está em PDF. Tem esse livro, ó. O título, Filosofia Africanas, uma tradução de Ney Lopes. Ele vai em anexo, tá? Esse material, para que vocês possam desbruçar, né, nesse pensamento, nessa perspectiva, e trazer novas formas de ver a vida, de ver o mundo, por meio, né, no âmbito das várias culturas. Esse mundo se tornar um verdadeiro cosmopolita, que é trazer, né, respeitar e conhecer as culturas distintas, a forma de pensamento, a forma de agir, de gerar novas, as questões das identidades diversas. Então, opa, é aqui. O professor Hélio hoje só está nessa perspectiva. Então, isso, o material vai engrandecer mais, né, a sua forma de vocês verem esse mundo, tá? Ou seja, olha só, vem aqui com a gente. Trazer essa cosmovisão, tá? Ou seja, trazer para o mundo essa perspectiva. E uma mais surpresa para vocês, olha lá. Mais uma só. Aí, galera. Escola Tubarão, o Anésio mais uma vez. O Vale do Paraíso aí, o estudante. Um grande abraço para vocês. Aí a Escola Paulo Leal, aqui perto, gente. Olha que legal. Grande abraço aí, os estudantes. Aí a Colina Verde, lá de Cerejeiras. Lá o professor, a escola, professor Francisco Desmoreste de Passos. Grande abraço aí para vocês. A escola Ricardo Catanhede, de Vinícius de Moraes, Ariquemes. A professora Maristela aí. E também a escola Moacir Caramelo, lá em Chupinguai, a professora Aceli, né? Um grande abraço para vocês. E que, olha só, que o professor Hélio deixa para vocês como um grandioso abraço. Vem aqui comigo. Então é nessa perspectiva, olha só, queridos, mais uma vez que eu quero agradecer vocês por ter ficado a unidade 1 e 2 da nossa componente curricular de filosofia, que a próxima aula vai ser revisão da unidade 2, a qual vocês vão fazer uma atividade, tá, bom? Então é com muita alegria eu, o professor Hélio e a professora Lidiana, deixo para vocês um grande abraço, que vocês não desistam nunca dos seus ideais, da sua forma de buscar a vida, de conhecer novas ideias, novas culturas. Não tenha medo disso, isso é legal. Isso não significa que vocês vão se alinhar àquela cultura, não, vocês vão aprender. Goste, né? Eu me identifiquei e não me identifiquei com a cultura. Então é isso, você vê a forma como um todo, para que vocês possam identificar e dizer, olha, gostei daquela parte, não gostei daquela. É uma crítica construtiva que vocês vão fazer do mundo. E com isso vão ampliar a cosmovisão, assim como os povos da etnofilosofia que falamos hoje. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.